Olá pessoal, estamos no segundo vídeo do Dopamina Mais e eu quero retornar, trazer só um resumozinho. Nós falamos no vídeo passado que o vício não começa como vício e citamos algumas questões de estresse, dores emocionais e falamos de reforço, reforço positivo e reforço negativo. Reforço é qualquer comportamento que aumenta a probabilidade daquele, ou qualquer consequência que aumenta a probabilidade daquele comportamento se repetir. E quando eu adiciono, é positivo, mas quando é aversivo e eu quero tirar, ele aumenta o comportamento, né? Quando é um reforço negativo, eu aumento esse comportamento retirando algo aversivo, como, por exemplo, a ansiedade, o estresse, os processos do dia a dia. Então, eu atendi uma pessoa, né, o nome dele é fictício, chamado João, e o João ele passou por vários problemas. Primeiro que ele foi adotado, em determinado momento da sua vida, aos 14, 15 anos, foi trabalhar no circo, né, largou até a família adotiva e foi viver a vida. E dentro desse processo, né, com várias dores emocionais, ele reencontra a mãe biológica. E ali, passando alguns processos e tal, ele tem uma situação contrária e não consegue lidar mais com a sua mãe, não perdoando, e se afasta de vez. Sumiu, né? E dado o momento, né, ele casa, tem filhos e entra no ciclo, um ciclo que começou com prazer, que começou com uma rede de amigos do trabalho, porque motorista de ônibus, então quando acabava lá o trabalho, né, o momento lá do seu afazer, ele ia com seus amigos para um bar e tomava uma cervejinha, foi oferecido cigarro, ele passou a fumar, e aí toda vez que tinha um momento de folga, final de semana, ele saía com seus amigos para curtir. A entrada foi o quê? Eu bebo socialmente, eu estou com os meus amigos, né, não tem nada a ver com vício. As pessoas diziam para ele, olha, você está bebendo demais, porque para quem não sabe, uma cerveja, uma lata de cerveja, ela tem 25 gramas de açúcar. É praticamente um copo de refrigerante, né? Quando você bebe refrigerante, também tem um alto índice de açúcar. E a cerveja não deixa por menos, não. Ela está lá nivelada com refrigerante. E as pessoas não bebem uma lata de cerveja, elas costumam beber um engradado, elas costumam beber 6 latas. Imagina 6 vezes 25, o consumo de açúcar que a pessoa tem quando está ingerindo a cerveja. Então ele estava tendo esse hábito, né, porque já era um padrão, já estava no automático, todo final de semana, sexta, sábado e domingo, ele estava, ao encerrar o expediente, dentro de um bar, bebendo. E ele não conseguia mais sair. A bebida, a entrada dela parecia ser o gatilho, os amigos, mas na realidade era uma fuga emocional. Uma pessoa que havia sido adotada, depois que reencontra a mãe, tem um problema e aí uma discussão, nunca mais falou com a mãe, não perdoou a mãe, e no decorrer do tempo, essa mãe morre e ele não consegue pedir perdão para ela. Então, dores emocionais fizeram com que esse homem se aprisionasse, né, dentro não só da bebida, mas do cigarro. Ele, por dia, eram 2 carteiras de cigarro, por dia. E ele tentou escape dentro da saúde pública, tentando pedir ajuda na unidade básica de família, mas não conseguiu êxito por causa do tempo. Então, reforço negativo, quer dizer, tirar, aumentar o comportamento, tirando algo aversivo, diminuindo algo aversivo, num primeiro momento parecia bom, mas esse reforço negativo trabalhou o cérebro, treinou o cérebro e se tornou algo negativo. Percebe? Ele ficou preso. Esse treinamento do cérebro habituou a algo que ele não conseguia mais sair. Estava num ciclo, o ciclo do vício. É o que eu quero falar no próximo vídeo, né? Falar um pouquinho sobre o ciclo do vício. Mas ele, né, chegou até mim dizendo da necessidade que tinha de parar de beber. E ele falava assim, eu vou beber porque tem uma discussão com a minha esposa,
Às vezes ela traz a família dela para minha casa e eu fico chateado e saio de fininho porque eu não gosto muito desse movimento e vou para o bar beber. Então tudo era desculpa para ir para o bar. Percebe? Dentro do histórico dele, da ontogênese, dentro do todo o contexto que ele estava vivendo, ele estava dando a desculpa naquele momento que o problema era a família da esposa. Mas não, havia um histórico. E nós vamos trabalhar isso nos próximos vídeos.